Olá! Para você que segue as redes sociais do Portal Batista, a minha saudação fraterna em Cristo Jesus. Queremos hoje falar sobre avaliação sincera. Leremos Filipenses capítulo 3 e os versículos 13 e 14 que nos diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem está dizendo, quanto a mim, não julgo que haja alcançado? Quem está dizendo isto? Quem está dizendo isto é o apóstolo que alcançou o mundo da época com a evangelização. É o apóstolo que deu toda a sua vida, que passou por grandes privações e provações, alcançando o mundo da época, plantando igrejas, aconselhando, colocando lideranças, enfim, o apóstolo dos gentios, com todo o sucesso, palavra que seria aceita hoje, do seu ministério, ele chega para uma avaliação sincera e se expressa assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Se você fosse fazer uma avaliação sincera dos teus objetivos na obra de Deus, o que você poderia dizer? Como você poderia se expressar? Se você fosse avaliar os seus objetivos na sua vida familiar e sucessivamente na sua vida pessoal, na sua vida profissional, qual seria a frase que você pronunciaria em uma avaliação sincera? Este homem de Deus, chamado apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele disse, quanto a mim, eu não julgo que eu tenha alcançado. Mas ele segue dando uma receita muito especial para todos nós. Mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que ficam para trás. Quantas pessoas que não avançam por estarem presos a coisas que já deveriam ter ficado para trás. Não conseguem se livrar de fardos, de correntes, de traumas. A primeira coisa que ele disse, deixando as coisas. E ele usa uma expressão que fala mais forte, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. A nossa mente, ela deve estar sempre ocupada. E uma das formas mais eficazes para tentarmos esquecer as coisas que ficam para trás, ele segue dando a receita e avançando para as que estão adiante de mim. Talvez um dos motivos que você não consiga esquecer as coisas que deveriam ter ficado para trás é porque você não avança, é porque você não ousa, é porque você não vai para frente
com propósitos firmes, com projetos diante de Deus para a bênção na sua vida e na obra de Deus. E ele fala para onde ele vai. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Isso indica uma direção certa, segura, absoluta, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sim, o apóstolo Paulo não estava muito preocupado com questões terrenas. Afinal de contas, ele já, em tempos de outrora, antes de conhecer a Cristo, ele era um grande na sociedade, um mestre, um doutor da lei, enfim, um dos líderes, que inclusive tinha autorização para prender os cristãos. Pois é, ele considera tudo isso como refúgio, isto é, como algo que não se tem mais nada para aproveitar. E aí então, nesta nova vida que ele recebe diretamente de Jesus Cristo, ele chega a dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas enquanto estamos com vida, devemos avançar. Nesta avaliação sincera que eu te proponho, você tem avançado ou você continua preso ao passado? Jesus Cristo quer te ajudar a avançar e deixar o passado esquecido e tudo aquilo que te prende, que te amarra, que te algema a um passado. Existe uma solução, existe uma cura, existe uma restauração. Que Deus ricamente abençoe a sua vida e que você possa fazer como o apóstolo Paulo. Reconhecer a situação que você poderia estar melhor. E você não alcançou o que você poderia ter alcançado. Mas sim, tomar um propósito de esquecer as coisas que atrás ficam e avançar para aquelas que estão diante de nós. Abra os olhos, veja o que Deus quer te mostrar e avance para frente em direção à soberana vontade de Deus para a sua vida. Amém. Você acompanhou o nosso momento devocional, que retorna na próxima semana com mais uma porção da Palavra de Deus. Deus vos abençoe.